Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com as nossas aulas de evolução. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o conceito de evolução. Vocês sabem o que significa evolução? Muita atenção, porque muita gente confunde o conceito de evolução. Nessa aula, eu quero falar sobre o conceito de evolução biológica. E o que é esse processo? A evolução biológica, pessoal, está relacionada com modificações, com transformações hereditárias ao longo do tempo. E essas transformações estão relacionadas com a adaptação das espécies em diferentes meios e em meios que estão em contínua mudança. É o processo que está relacionado com a diversificação das espécies ao longo do tempo. A evolução biológica acontece lentamente ao longo de várias gerações. Não é um processo rápido. Então, pessoal, esse conceito que relaciona a transformação das espécies e a adaptação é o conceito de evolução biológica. Mas muita gente acha que evolução significa progresso. Isso porque muitas pessoas confundem o conceito biológico da evolução com o conceito comum, com o conceito que a gente usa no nosso dia a dia e que está no dicionário. Por exemplo, se a gente pegar o conceito de evolução do dicionário, nós temos que evolução significa progresso, processo de modificação que de modo constante e progressivo altera um estado ou uma condição. Esse trechinho aqui eu copiei exatamente do dicionário. E olhem só, fala que evolução significa progresso. Só que na evolução biológica, nós não podemos considerar isso. Por quê? Não necessariamente a evolução vai garantir um progresso. Mas como assim? Vamos explicar então melhor essa ideia. Para explicar isso, vou utilizar aqui como exemplo uma tênia. Relembrando, as tênias são vermes parasitas. Elas são plateumintos. Nós já falamos sobre as tênias nas nossas aulas de zoologia. Então, eu vou representar aqui a nossa tênia. Mas por que eu estou desenhando uma tênia? Bom, nas nossas aulas de zoologia, nós vimos que as tênias não apresentam sistema digestório. Esses animais, ao longo de vários anos de evolução, perderam o tubo digestório. Isso foi, então, uma simplificação, não foi um progresso. Mesmo assim, as tênias estão muito bem adaptadas e elas conseguem sobreviver por muito tempo dentro do seu hospedeiro. Isso então mostra que nem sempre evolução significa progresso, significa aperfeiçoamento. Nesse caso, houve uma simplificação. Então, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que a evolução biológica está relacionada com várias transformações e várias adaptações das espécies ao longo de muitos anos. E que não necessariamente isso pode ser um progresso. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui de adaptação são os bicos das aves. Se vocês repararem bem, cada espécie de ave apresenta o bico adaptado de acordo com a sua dieta. Por exemplo, o beija-flor. O beija-flor apresenta o bico bem comprido para facilitar a captura do néctar que está nas partes mais profundas das flores. Esse exemplo é muito importante também para mostrar como a evolução está relacionada com a adaptação das espécies. Além disso, a evolução também está relacionada com o surgimento de novas espécies e nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas e também com a extinção das espécies. Isso porque aquelas espécies que não estão adaptadas a determinado ambiente
tendem a se extinguir. E todos esses processos, adaptação, surgimento de novas espécies e extinção, estão estritamente relacionados com a evolução biológica. Então é isso, terminamos por aqui. Nas próximas aulas, vamos falar sobre dois evolucionistas muito importantes, que são o Lamarck e o Darwin. Te espero lá, até mais!